Bom, até agora a gente só mexeu com funções que é polinômio ou coisas muito parecidas com polinômios, né? Polinômio dividido por polinômio, então a gente não tem calculado limite de funções um pouco mais emocionantes. Então vamos começar agora a acrescentar algumas funções. Eu vou começar pelas funções trigonométricas, que é basicamente seno e cosseno, as outras você ganha meio a partir dessas, então também não precisa se preocupar muito nesse momento. Eu vou fazer uma definição delas, né? Eu sei que a maioria das pessoas nem está muito preocupada com a definição de seno e cosseno. Você fala, é uma função lá que você tem lá, mas a gente vai definir aquela, mais ou menos, pelo menos hoje, a gente vai definir mais ou menos. E na verdade, eu vou dar alguns argumentinhos intuitivos para esse começo, e no futuro a gente vai cobrir esses argumentos intuitivos e vai falar, isso aqui sai só por causa disso aqui. A gente poderia fazer um esforço agora, já de cara, para tentar formalizar essa coisa, mas é que a gente vai ganhar ferramentas ao longo do caminho de fazer isso de uma maneira muito simples. Falar assim, isso aqui você faz assim, pá, uma linha. Então vamos aguardar, vamos aguardar a nossa ansiedade durante um tempo aqui e falar assim, olha, por enquanto eu vou supor que essas coisas são verdades, vou fazer esses argumentos intuitivos aqui do começo, que eu acho que eles são razoavelmente tanto aceitáveis como mais ou menos simples de entender. E aí no futuro, quando a gente tiver mais ferramentas, a gente volta e fala, aquelas duas lacunas lá que ficaram, a gente preenche assim, e aí acabou. Fica todo mundo feliz. Então uma felicidade daqui a algum tempo. Beleza? Então, o objetivo é definir seno e cosseno e fazer algumas propriedades básicas das duas. Antes disso, eu vou pegar uma função que vai me auxiliar bastante, que é uma função, vou chamar de C, por falta de outro nome, salvo talvez C de círculo, porque eu vou ter um círculo aqui. Então, a coisa mais fácil que tem agora do começo, para facilitar a nossa vida, é a gente fazer um desenho de um círculo. Então, a gente desenha um círculo. Você finge na sua cabeça, com algum esforço, que isso aqui é uma circunferência perfeitinha, né? Tá bom? Isso aqui, o raio dela é 1, tá bom? Então ela tem comprimento 1 aqui de raio, né? Na verdade. Então, aí aqui já vou ter que pedir para vocês fazer o favor de saber que é quando você dá a volta aqui inteira, né? Você consegue andar pela. Imagina que isso aqui é uma pista, né? Tipo uma formiga andando nessa casquinha aqui na linha dela. Se ela andar daqui até aqui, ela andou π sobre 2. Se ela continuar andando, daí depois que você fez isso, acabou, né? Porque daí você sabe que essa parte é igual a essa. Então, se você andou até aqui π sobre 2, você andou mais π sobre 2, então deu π. Aqui deu 3π sobre 2, aqui você vai voltar para o 2π. Quando você for completar 2π, você deu uma volta inteira. Tudo bem? E na verdade, essa função c ela vai meio que fazer isso. Essa função c ela vai sair dos reais. Ela só vai tomar pontos na circunferência, mas eu sou preguiçoso, então em vez de escrever que é a circunferência, eu vou falar que é na R2, mas na verdade, bom, ela é na sobrejetora, entendeu? Tipo, ela só vai pegar pontos ali. Eu vou fazer que no C do zero, ela é esse ponto especial aqui, 1, 0, que é esse aqui. Por que esse? Tradição. A gente vai começar usando esse aqui, todo mundo definir esse aqui. Você poderia começar aqui, você poderia começar aqui, você poderia começar num lugar bem torto aqui embaixo. Vou começar aqui, tá bom? Então pensa assim que no instante zero essa formiga começou aqui. E aí agora a gente vai falar no C de T, se você começar com um T positivo, você vai girar no sentido anti-horário. Anti-horário é para cá. Então se você tivesse uma formiguinha aqui, ela ia começar a andar aqui e ela vai fazer o quê? Ela vai andar. Se ela andar π sobre 2, ela vai parar aqui. Se ela andar π, ela vai parar aqui. Se ela andar π sobre 4, ela vai parar exatamente na metade do caminho aqui. Ela andou metade aqui, π sobre 4, ou aqui. Tudo bem? Então, esse aqui seria o seu c de π sobre 4. É esse ponto aqui. Tem as duas coordenadas dele que eu não sei quais são. Eu tenho esse aqui, que seria o meu c de π sobre 2, certo? E esse aqui é o meu c de π. Então, por exemplo, c de π sobre 2, que está ali, a gente consegue ver pelo desenho qual é a coordenada exata, é a prima do 1, 0, né? É o 0, 1. Tudo bem? Então, se você tiver com o t for positivo, você simplesmente mede quanto que você anda e aí para. Para, você vai ter duas coordenadas. Tá bom? Se o t for negativo, você vai para o outro lado. Tá bom? Então, c de menos π sobre 2, você vai parar aqui. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. Então, para caso. Vamos seguir o padrão já que eu fiz ali em cima. Né? Se você pegar um t menor que zero, você gira horário agora, né? Horário para cá. Então, se você pegar c de menos π sobre 2, isso dá esse ponto aqui embaixo, que é o famoso 0 menos 1. Tudo bem? Então, essa é a minha definição da função c. Eu vou usar essa função para definir o seno e o cosseno. Repara que com essa função fica mais ou menos pronto, certo? Porque o que vai acontecer?
Do jeito que a gente fez aqui, se eu te dou um t qualquer real, você consegue me falar quem que é a coordenada x e quem que é a coordenada y. No pior caso, você rouba uma fita métrica, mede o quanto que você andou t aqui para cá ou para cá, dependendo do negócio. Repara que você pode andar bastante, né? Se você andar, por exemplo, 4π, você vai fazer assim, deu 2π uma volta, mais 2π, deu duas voltas. Tudo bem? Você pode fazer 2π mais π sobre 2. Então você dá a volta inteira e anda mais esse tantinho e vem parar aqui. Não tem problema. Você vai precisar de mais fita métrica, mas não é um problema. Então, se eu te der o t, você consegue achar quem é esse x e quem é esse y. Com isso, com esse x e esse y, que são as coordenadas, você define o que é o cosseno e o seno. Aí tem aquele truquezinho, né? Um vai ser o cosseno, o outro vai ser o seno. Você tem que escolher quem que vai ser. Um dia uma pessoa chegou e falaram assim para ele, ó, você vai definir seno e cosseno, você tem direito a dar o nome para eles. É igual, sei lá, você ganhou 2 filhos e aí você tem que dar o nome para os seus 2 filhos. Mas por algum motivo você só pode escolher entre cosseno e seno e não vale repetir. Então é um para cada um. Você escolhe do tipo. E aí, bom, por tradição a gente chama essa coordenada que vai variar por aqui, né, a de cosseno, porque sei lá, porque parece que está com sono, então ela está deitada. Então eu vou chamar a primeira coordenada, vou chamar esse x de cosseno de t e eu vou chamar esse y de o seno de t, né? Se esse está com sono, esse está sem sono. É um trocadilho horrível, mas foi assim que eu aprendi a lembrar desse troço. Então, sei lá, funcionou para mim, espero que funcione para você. Tá bom? Então, ó, o que você faz? Você pega o t, anda a posição, aí você vai ter um pontinho. Aí você olha, aí você pode pensar isso aqui geometricamente. Se você parou nesse ponto aqui, você desce e olha essa coordenada aqui. Esse valor aqui é o cosseno de t. Você pode vir para cá, que está em pé, portanto sem sono. Apesar que quem está em pé está com sono, né? Quem está deitado já dormiu, mas bom, sei lá, não vamos fazer confusão. Então aqui você tem o seno, beleza? Então aqui você consegue o seno e aqui você consegue o cosseno. Temos definidas as duas funções. Eu vou precisar. Então, assim, essa definição, o que está roubado aqui em algum sentido, é que você pode reclamar do tipo, se eu não tenho uma fita métrica, como é que eu defino formalmente esse negócio de andar pela casquinha aqui? A gente vai conseguir fazer isso depois. Tá bom? Uma das técnicas que a gente vai ver aqui ao longo do curso é exatamente medir aquele negócio ali de uma maneira um pouco mais formal. Tá bom? A gente vai aprender a medir coisas mais estranhas assim. Em particular, as conferências vai ser, isso é fácil. Tá bom? Mas isso a gente vai ver depois. Uma coisa que eu vou precisar agora, porque a gente vai calcular limites usando essas duas funções aqui. E o comecinho vai ter que ser pela definição, porque eu não tenho soma de nada aqui, entendeu? Tipo, multiplicação para eu conseguir usar os resultados que a gente tem. A gente vai ter que de novo partir das definições. Mas vocês vão ver que ela vai sair meio fácil por um argumento simples aqui. Eu quero argumentar o seguinte com você. Imagina que você tem dois pontos, A e B. Esse A e B está no lugar do T que apareceu lá antes, tá bom? E aí imagina que eu quero ver a diferença que faz entre cosseno de A e o cosseno de B. Mas eu quero em módulo, tá? Não estou preocupado com o sinal, se isso aqui, qual dos dois que é maior. Mas pensa agora que eu estou com esse A e B próximos o suficiente. O que seria próximo o suficiente? Meio aqui para a gente é que assim, vamos supor, você está pensando, esse A e B eles vão indicar pontos na circunferência, né? Lembra que ele vai dar pelo C e é o quanto que você andou. Se você pegou o A aqui, não vai pegar o B aqui no outro lado, que está muito longe, tá bom? Você pega o B, sei lá, meio que no mesmo quadrante. Se ele estiver na beiradinha aqui, você pode pegar no mesmo quadrante ou pode pegar um pouquinho aqui para baixo. Mas se pegou esse, não vai comparar com esse, que daí a minha conta vai dar errado. Eu estou pegando é o que o pessoal chama de A e B suficientemente próximos. E o suficientemente próximos é o que é meio que tipo, se você der pro seu irmão mais novo e falar assim, me dá 2 pontos aqui perto, ele ia dar 2 pontos por aqui. Ele não ia pegar esse e esse. Pô, isso aqui não tem dois mais longe, né? Do tipo, então, para A e B suficientemente próximos, vale a seguinte desigualdade. Essa diferença aqui, tá ok? Ela é menor ou igual que essa diferença aqui. Se você tentar fazer a conta, se você pegar, por exemplo, o calculador e ficar pegando uns valores aqui, você vai ver que dá certo, mas a calculadora vai dar uns erros numéricos ali que vai te dar trabalho para resolver. É mais fácil você pensar num desenho. O que eu vou fazer o desenho? Vou fazer um caso e aí depois você tenta pensar quais seriam os outros casos. Acho que é um bom exercício. Então eu vou dar um zoom. Então a minha circunferência, eu vou só mexer nesse quadrante aqui, tá bom? Então finge de novo que isso aqui é uma circunferência bonitinha, raio 1. Então o que é isso aqui? Ó? Você andou um tanto
por A aqui. Então você saiu daqui e andou A, certo? Então o A que você andou está valendo essa parte aqui. E aqui você andou B. Então vou pôr o B aqui em cima, então quer dizer que todo esse tantão aqui é B. Tudo bem? Você está comparando agora o valor do cosseno, no caso, e do A menos B, certo? Bom, o A menos B, o que você tem aqui? Vamos tentar olhar agora esse troço aqui de uma outra maneira. O que é o cosseno? O cosseno é o consono, então você vai descer para cá. Então, isso aqui é o cosseno do B, enquanto que esse aqui é o cosseno do A. Então você está pensando essa distância, desse ponto para esse. O que está desse lado aqui é essa distância para essa distância, certo? O que tem nesse desenho que tem a distância A menos B em módulo, certo? Se você pensar, a distância percorrida aqui é isso, certo? Porque aqui eu andei A, depois aqui tudo eu andei B, por essa circunferência. Então, não é a reta que liga esses dois, é a cordinha, né? Do tipo, é o arco aqui. Você andou pelo desenho curvo aqui, você fez isso, certo? Você tem também essa reta aqui. Tudo bem? O meu desenho ficou meio feio, mas assim, você tem uma reta que liga esses dois pontos e tem essa cordinha aqui. Por que eu fiz essa cordinha? Porque agora, ó, pega essa diferença. Isso aqui é a diferença do cosseno do A e do cosseno B, certo? Vamos pôr ela aqui em cima. Certo? Olha. Vocês concordam? Isso aqui formou um triângulo. Então isso é um lado do triângulo. Aqui tem um outro lado que é dado pelos senos, mas eu não vou nem falar neles porque a gente não vai usar. Tudo bem? Mas esse lado desse triângulo, com certeza, é menor ou igual que esse lado desse triângulo aqui. Certo? Porque é um triângulo retângulo, né? Do tipo, aqui você tem os catetos, cada um dos catetos é menor que essa hipotenusa. Tudo bem? Então, esse lado aqui é menor que esse. Certo? Mas, agora, isso não vai te ajudar nada, porque isso aqui te dá umas contas estranhas com esses pontos aqui, que isso não é o que você está querendo fazer. Mas olha agora, eu tenho que, então, essa coisa, que é o que está escrito aqui, é menor que essa, e obviamente essa aqui é menor que essa, certo? Porque aqui, ó, vamos dar um zoom. Você está ligando pelos dois pontos, essa aqui é a diagonal, para uma linha reta. Vocês estão vendo que isso aqui é perfeitamente reto. A outra, você está indo pela circunferência. Você fez esse arco. A corda do arco é menor que o próprio arco, certo? Você pensa no arco e flecha, do tipo, acho que é mais fácil de enxergar aqui. Então, como essa coisa aqui tem esse tamanho A menos B em módulo, isso aqui é menor que isso. Bom, mas se esse é menor que esse, que por sua vez é menor que esse, você tem que esse cara é menor que esse, que é exatamente o que está escrito aqui. Tudo bem? Essa é a segunda roubada que a gente vai fazer hoje. Eu fiz um argumento desenho aqui para vocês. Dá para fazer isso aqui mais, dá para até fazer por esse caminho que eu estou fazendo aqui com algumas continhas, mas isso aqui é uma coisa que você consegue resolver aí se você precisar. O chato é que a gente não tem muito como medir esse arco aqui, você vai ter que acreditar que quando fizer o arco vai ter que dar maior. É o mesmo tipo de suposição que a gente fez antes, mas esse tipo de coisa a gente vai conseguir resolver mais tarde, tá bom? Mas acredito que tipo, isso aqui não é uma coisa que você vai ficar duvidando aqui, tá bom? Com um argumento bastante parecido com esse que eu fiz, na verdade acho que a grande diferença dele é que ele vai ser meio de lado do que esse negócio que eu fiz, você consegue se convencer que a desigualdade prima dessa, que é essa aqui, não vai misturar seno com cosseno, que daí vai ficar difícil. Isso aqui também é menor ou igual que isso. Tá bom? Certo? Você tem uma desigualdade para o cosseno e você tem uma desigualdade para o seno para o A's e B's suficientemente próximos. Eles têm que estar meio que no desenho ali que você vai fazer aquele negócio da circunferência. Se eles ficarem dando volta, aí não dá certo, eu não consigo falar. Mas isso consegue, vale para quando o A e o B já não estiverem muito longe. Tudo bem? Vamos deixar isso aqui um pouquinho menos formal aqui, porque eu acho que dá para entender melhor. Ok. O que você ganha com isso? Vou escrever aqui embaixo já o que é que você ganha, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou usar só do cosseno, então valem as duas. Na minha demonstração, se eu fosse fazer a demonstração inteira, eu ia ter que usar as duas, mas vamos fazer assim, eu vou fazer só uma, então eu vou deixar só a que eu vou usar, tá bom? Só para caber. Então qual que é a minha proposição? Que limite no cosseno e no seno dá aquilo que você espera que dê. O que eu quero dizer com isso? De novo, se você veio do futuro, estou falando que a função é contínua. Mas se a gente não definiu isso, então vamos para o pessoal que ainda não foi para o futuro.
não sei o que é contínua, então só o limite dá o que você espera que dê. Então você fixa um A real, tudo bem? Então A é um número real. Na hora que você tenta calcular o limite de x tendendo a A do cosseno de x, o que você espera? A maioria das funções que a gente está vendo até agora, fora aquelas que não está definida ou coisas assim, a função quando está chegando perto de um valor, ela dá o valor que você está esperando de fato, que no caso aqui é cosseno de A. Que você pensando no gráfico dessa função é que ele não faz saltos, ele não tem grandes emoções esse gráfico. Mesma coisa do limite do x a seno de x dá seno de A. Tudo bem? Isso aqui é o que a gente vai conseguir mostrar aqui. Eu vou mostrar essa de cima usando essa desigualdade e a definição de limite. Vocês vão ver que fica como exercício você fazer a mesma coisa com o seno, mas é um exercício daqueles bem bobinhos, sabe? Do tipo, você meio que copia o que eu fiz e troca senos por cossenos. Tá? Então vamos fazer aqui. E vocês vão ver que ela vai sair inteirinha dessa definição, desse auxílio que a gente colocou aqui em cima. Quer ver? Ó? Vamos supor que a pessoa te deu um epsilon positivo. Então a pessoa te deu um epsilon positivo, você tem que arrumar um delta de forma que, na hora que você pegar A e B, um ponto perto desse A, aqui está aqui, qualquer outro ponto perto dele, por esse delta, a resposta vai dar perto esse epsilon que te deram no começo. Bom, a pessoa me deu esse epsilon, eu vou ser meio petulante. Eu vou falar assim do tipo, se você acha que esse epsilon funciona, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar o meu delta como sendo o seu próprio epsilon. Se você consegue com epsilon, eu consigo com o mesmo. Tudo bem? E aí agora a gente vai ver que acontece o seguinte. Eu quero mostrar essa definição aqui. Então eu pego seja x tal que a distância do x para o A seja menor que esse delta. E aqui eu já estou fazendo uma coisa meio tácita, mas eu estou falando, então deixou de ser tácita, mas deveria ser tácita, pelo menos, que é, eu estou pegando que esse delta é suficientemente próximo só para esse troço aqui valer. Tá bom? Porque senão podia ser que eu tivesse. Peguei um delta tão folgado que do tipo, pode pegar muita coisa. Mas assim, eu escolho o delta. Então, se o cara me deu um epsilon que é muito ruim, que é muito grande, aí você vai ter que pegar um delta menor só para poder valer essa desigualdade. Tá? Mas eu não vou me preocupar com essa. Então, vamos supor que isso aqui já está valendo, essa desigualdade aqui de cima. O que a gente tem quando você tem um x que satisfaz isso? Temos. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a conta do cosseno do x comparado com o valor que você quer que dê o limite. O limite está falando que é cosseno de A. Quero provar que o limite é... Lembra aquele L que aparece na definição, aqui nesse caso deu cosseno de A. Bom, mas olha, caiu exatamente nisso aqui, só que a letra trocada, né? O cosseno veio para cá, aqui o B virou um X, mas é esse cara aqui. Esse negócio aqui, então, copiando o que está escrito ali em cima, é menor que x menos A. Só que o x menos A você escreveu aqui que é menor que delta, que você falou que era igual a epsilon. E eu acabei, certo? Então isso a gente consegue tirar esse resultado falando que o limite do cosseno vai para onde você espera. Mesma coisa, o seno, você vai ver que a desigualdade é simplesmente bem análogo, né? O resultado é bem análogo que esse aqui. Obviamente, você consegue usar isso aqui e misturar com os resultados que a gente já tinha antes. Por exemplo, vamos fazer um aqui bobo só para vocês verem que eu não estou inventando nada. Ó. Pegar um x indo para um A, você pode pegar x e ir para 3. Aqui daí você vai ter que calcular cosseno de 3, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Mas, né, vamos para deixar em A, porque cosseno de A, quanto que é a resposta? É cosseno de A. Você não precisa ficar fazendo mais conta além disso. Então, vou fazer cosseno de x quadrado mais 2 seno de x menos 1. Certo? Parece que vai te dar um trabalho do caramba fazer isso aqui, mas agora a gente já sabe que o cosseno se comporta bem, a gente tem aquele resultado que fala de compostas, que se todo mundo se comporta bem, o composta se comporta bem, que multiplicação de bem comportadas é bem comportado, que soma de bem comportado é bem comportado. Então todo mundo aqui é bem comportado, certo? Então isso aqui, basicamente, o que está falando? Olha, se você quiser fazer pedacinho por pedacinho, aqui você está tendo o cosseno desse negócio, uma composta. Para onde esse negócio está indo lá dentro? Esse negócio está indo para o A quadrado, certo? Bom, mas então isso aqui tudo está indo para o cosseno de A quadrado. Por sua vez, isso aqui está indo para o que está indo lá dentro. Então isso aqui está indo para A menos 1. Então isso está indo para seno de A menos 1. E, portanto, esse pedaço aqui está indo para o 2 seno de A menos 1. E aí é só você somar.
porque está todo mundo indo para o lugar certo, então deu certo. Então vamos só, você já responde isso aqui deu. O argumento é essa parte que eu falei, mas a resposta é isso aqui. Tudo bem? Então assim, só misturei com os resultados que a gente tinha antes, a gente já ganhou esse aí facilmente, certo? Dá um pouco de problema quando você vai olhar quanto que vai para o infinito. Então, o que é isso aqui? Ó? Vamos fazer mais um exemplo. Então, vou escrever aqui o exemplo. Eu quero ver o limite quando o x vai para infinito do cosseno de x. Certo? Você já deve ter visto na escola, a gente não acabou não fazendo nenhum esboço aqui, mas o gráfico do cosseno e do seno, não vou nem diferenciar o cosseno ou seno aqui, eu vou até propositalmente não pensar que eles estão fazendo na origem, que aqui vocês sabem quanto que vale, não interessa, porque eu estou querendo ir aqui para o infinito. O problema é que ele está batendo no 1, deixa eu tirar isso aqui que parece um sinal, né? Ele bate no 1 e no menos 1, e depois no 1 e depois no menos 1. E ele fica fazendo isso quando vai para lá. Então, eu sei que dá vontade de falar que ele no infinito ele está indo meio que entre 1 e menos 1. Ele está entre essas duas coisas, mas ele não é um valor específico. Então a gente tem que falar o seguinte, olha, tipo, qual o valor que você está falando? Se alguém falar, ele vai para o 1, mas tem vários pontos que estão indo para o menos 1. Então ele vai para o menos 1. Não. Então ele vai para a média, que é o 0. Não. Com a nossa definição do que é isso aqui, a gente vai ver que isso aqui não existe. Tá? A gente não consegue definir isso. Apesar que isso tem algumas coisas que a gente vai conseguir fazer, eu vou fazer isso no próximo, tá bom? Mas por enquanto a gente vai ter que isso aqui não existe. A gente não vai definir depois que isso aqui existe alguma coisa. Mas o que a gente vai conseguir falar é que essa função é limitada e isso traz consequências. Mas a gente vai ver essas consequências mais para frente, tá? Daqui a pouquinho. Vamos tentar mostrar então que isso aqui não existe. Primeira coisa, eu acho que eu consigo argumentar, convencer vocês mais ou menos rápido que esse limite não é nem mais infinito nem menos infinito, certo? Porque se ele fosse mais infinito, não importa qual o valor que você dá, a partir de um certo ponto tinha que dar mais que isso. Mas essa função não passa de 1. Então não vai ser mais infinito. Menos infinito é a mesma coisa. A partir de, se você me falar um valor, eu tenho que dar um valor que a partir daquele ponto todo mundo dá mais que isso, mas ela dá menos que isso, né? Dá mais para baixo ainda. Mas ela não passa de menos 1 para baixo. Então não vai ser mais infinito e nem vai ser menos infinito. Então só sobrou a definição de limite para um número, um L. Então vamos supor que existe esse L. Então, o que eu quero dizer? A gente vai supor que existe um L real, de forma que esse limite exista e seja esse L. Então, suponha que exista L pertencente aos reais, tá? Então, já estou fazendo o caso número, o caso mais ou menos infinito a gente já meio que já fez, tá bom? Que exista L pertencente aos reais, tal que o limite dá isso aí. Então, é limite. Porque, por exemplo, isso aqui vai cobrir o caso, sei lá, alguém acha que o limite deveria dar 1, alguém acha que o limite daria menos 1 e alguém acha que deveria dar 0 porque é a média. Então, esse caso meu já vai cobrir esses três, tá bom? Ou 7, você acha que o limite deveria dar 7, 42, ou alguma coisa do tipo. Então eu vou fazer essa demonstração por absurdo, eu vou chegar numa contradição pensando que esse negócio deu L, tudo bem? Então, o que acontece? Se isso aqui esse limite é verdade, você usa a definição do limite. Então você sabe, pela definição do limite, que dá esse L, que existe um M maior que zero, tal que para qualquer x que você pega que seja maior que esse M, a distância do cosseno de x para esse L que você está falando é menor que o epsilon dado no começo, lá que você falou. Eu não falei quem era o meu epsilon, vou falar agora. Eu vou por meio. Pode ter uma margem de segurança aqui. Não precisa ser tão pequeno, mas dá para você. Vou pegar esse. Tá bom? A continha fica bonitinha. Certo? Então, formalmente, o que você está lendo aqui, se isso aqui vale, para qualquer epsilon que eu pegue, eu consigo achar esse M. Eu peguei o epsilon igual a meio e escolhi esse M aqui, que eu não sei quem é. Tá? Mas a partir de algum momento, a distância para esse cara ficou menor que meio. Então você tem esse M, aí eu vou pegar um A que tal de forma que é um A real, um A natural, tá? Então é importante aqui que ele seja inteiro positivo e eu vou pegar ele de forma que o dobro dele seja maior que o M. Ou se você quiser, pega isso aqui, ele é maior que a metade do M, tá bom? Então é um número natural positivo, de forma que o dobro dele seja maior que o M. Se você pegou esse cara, primeira coisa, vamos tentar fazer essa conta
aqui, ó, eu vou tentar fazer a conta de cosseno de 2πa menos cosseno de 2πa mais π. Eu sei que esse jeito é meio esquisito de escrever, mas não se preocupe, a gente vai fazer sentido daqui a pouco. Bom, e tem outros jeitos melhor de escrever, mas assim, eu escrevi desse assim que eu acho que é um pouco mais fácil de entender. O que você tem aqui, ó? Primeira coisa, você sabe quanto que dá isso? Parece que não, mas você sabe quanto que dá isso, né? Vamos lá. Vamos fazer o desenho. O que era que você tinha? Vamos pensar primeiro nesse termo aqui, ó. Lembra que o A é inteiro. Então, ó, se o A for zero, isso aqui deu aqui, o seu cosseno está valendo 1, certo? Se o seu A for 1, o que isso aqui fez? Lembra, a volta é 2π, então você vai ter dado a volta inteirinha e voltado para cá, e o seu cosseno valeu 1 de novo. Se o seu A for 2, você vai ter feito uma volta, duas voltas e caiu aqui. Isso aqui nunca sai daqui, isso aqui sempre dá 1. Tudo bem? Vamos olhar esse cara aqui. Esse cara é mais fácil o seguinte. Você ia começar aqui, né? Que aqui era o seu zero, lembra? Mas vamos já começar com π. Então você já fez essa volta de π e veio parar aqui. E agora você fica dando volta que nem bobo aqui, certo? Se for o A for 0, para aqui. Se o A for 1, você vai sair daqui, dar uma volta inteira e cair aqui de novo. Se o A for 2, duas voltas e parar aqui. Ou seja, esse cara aqui está valendo sempre menos 1. Então você tem 1 menos menos 1, isso aqui é 2, certo? Não usei a definição de limite aqui, meio suspeito. Então vamos usar agora a definição de limite e ver o que acontece. Então não preciso mais do desenho. E agora, usando a definição de limite, eu vou apagar esses caras para eles não ficarem ocupando espaço. Usando a definição de limite, repara o seguinte, olha, esse cara, eu pedi o 2A era maior que M, vamos pegar que o 2, isso é consequência, mas vamos pensar que o 2πa é maior que M, vai, do tipo, eu não usei essa informação ainda, então ainda dá tempo de mexer aqui. Vamos pegar aqui esse 2πa é maior que M. Então, portanto, o que está escrito aqui está satisfazendo essa conta aqui em cima, certo? Então vamos trabalhar assim, ó. Eu vou trabalhar essa conta. Eu não sei o que essa conta faz sozinha, mas eu sei se eu comparar com L. Porque eu sei que, ó, repara que se o 2πa é maior que o M, o 2πa mais π é ainda maior, certo? Então os dois satisfazem. Então eu vou escrever assim, ó. Cosseno de 2πa menos cosseno de 2πa mais π, certo? Vou usar desigualdade triangular, porque, quer dizer, antes de usar desigualdade triangular, vamos fazer uma passagem a mais, vai? Eu vou colocar aqui cosseno de 2, tipo, isso aqui, vou te ver de pôr menor ou igual, um porquê igual, porque daí fica mais claro. Módulo, isso aqui vai ficar cosseno de 2πa. Vou somar e subtrair esse L, né? Aquele truque manjado por vocês. Na verdade, eu vou subtrair e depois somar para ficar mais bonito. Certo? Então, cosseno de 2πa mais π, certo? Então aqui é igual porque eu acho que é mais fácil. Opa, aqui ficou faltando mais 2. Isso aqui não está multiplicando, não. Isso aqui está subtraindo. Ok, faltou esse sinalzinho. Aqui eu só souber subtrair L, então tem um zero aqui que não faz cócega. Então você tem isso aqui é igual a isso. Agora eu uso a desigualdade triangular. Então você vai ter o primeiro termo, cosseno de 2πa menos L. E eu vou escrever o outro já invertido, tá? Vou inverter o sinal, porque tá L menos cosseno, eu vou dar cosseno menos L, mas está no módulo, então não faz diferença. Então fica cosseno de 2πa mais π menos L, certo? Agora chegou o momento de eu usar isso. Como esse cara é maior que M, isso aqui eu tenho uma resposta, e como esse cara, esse aqui que está aqui é maior ainda que esse, então os dois são maiores que M, né? Então eu também posso usar esse aqui. Esse cara, então, está escrito aqui em cima que isso dá menor que meio. E o segundo também. Então, isso é igual a 1. Então, você tem essa coisa, é menor ou igual, que é menor estrita. Então, isso aqui é menor que 1. Mas você já tinha feito a conta antes, falando que isso aí dava 2. Contradição. Tudo bem? Então, não importa qual é o valor que você fale para onde está indo o seu limite, se você usa a definição de limite, você vê que você tem uma contradição. Tá? Então, esse limite aqui não existe.
Por outro lado, tem um limite parecido com esse que existe. Quer ver? Vamos fazer esse aqui, ó, que é o limite de x indo para mais infinito do x menos cosseno de x. Tá? Atenção, eu não posso usar o limite que a gente tinha antes, falar assim, ó, esse vai para mais infinito, esse vai para um número, então soma vai dar mais infinito. Não posso fazer isso porque isso não vai para o número. Esse limite não existe, a gente acabou de ver que esse limite não existe. Então esse resultado você não pode usar. Mesmo assim, seria um daqueles casos que você faz a coisa errada e chega na resposta certa. Nesse caso teria dado certo, mas foi uma coincidência. Isso aqui dá mais infinito, tá bom? O que tem aqui de segredo? É porque se você pensar, essa função está subindo, enquanto que a cosseno, ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas é sempre um pouquinho. Então, na verdade, ó, pensa quando o x é muito grande, o x é um quaquilhão, certo? O cosseno, mesmo que seja de um quaquilhão, ele é um número que está entre menos 1 e 1. Do tipo, então você vai somar menos 1 e 1 no seu quaquilhão. É quaquilhão, certo? Do tipo, não faz cócega nesse número grande. Então, isso aqui tem essa impressão, assim, do tipo, dá essa impressão aqui de fato e a gente consegue provar. Né? Então, como é que você prova esse caso aqui? Ó? Então, eu quero mostrar que isso aqui vai para mais infinito. Então, lembra, para você mostrar que uma coisa vai para mais infinito, pela definição, você supõe, pega um nível aqui que você quer pegar, positivo, e mostra que existe, a partir de um certo momento, qualquer x que você faz, a conta dá mais que esse nível. Então, meu nível vai ser k, então, seja k maior que zero, que vai ser esse nível, eu preciso arrumar um ponto a partir do qual, né, porque o x está indo para mais infinito também. Então eu preciso arrumar um ponto a partir do qual, não importa qual é essa conta que eu faça, vai dar mais que esse k. Eu acho que isso aqui funciona, vou pegar, seja m, para esse k que me deram, eu vou pegar o m igualzinho esse k, só que eu vou somar 1 para ter um pouquinho mais de segurança. Tá bom? Por causa desse cosseno, porque ele pode voltar 1, é esse que é o truque. Tá? O que a gente tem? Vou pegar, seja x agora, que esteja a partir desse momento, então eu preciso pegar um x que seja maior que m e vamos fazer a conta. O que é a conta? Vamos pegar a conta de x menos cosseno de x. X é maior que m. Então, esse troço é maior que m menos cosseno de x. Certo? Bom, mas esse m eu posso trocar para k mais 1. Certo? Porque o m é igual a k mais 1. O cosseno, eu estou tirando uma coisa, certo? Se eu estou tirando um número, vocês concordam que se eu estivesse tirando menos 1 aqui, esse lado ainda ganha, certo? Então, isso aqui, eu posso colocar aqui, em vez de deixar um igual, vamos apagar esse igual, ou vamos deixar, vamos escrever mais um passo, só para não ficar menos confuso. Menos cosseno de x. Só que o menos cosseno de x, ele pode ser, ele está variando entre 1 e menos 1. Você está tirando ele, então no pior caso aqui você estaria subtraindo 1 aqui nesse negócio. Então isso aqui é maior ou igual que k mais 1 menos 1. Certo? Que seria quando isso aqui vale 1, e aí, portanto, subtraindo, fica menos 1. Tá certo? Então isso aqui é sempre maior que esse cara aqui. Bom, mas daí então você tem que isso aí é k, e aí você acabou de mostrar que esse troço, essa conta feita, dá mais que k, então você conseguiu mostrar que ele vai para mais infinito. Então, aquele primeiro limite a gente não conseguia mostrar que existia, mas esse aqui deu. Pela demonstração, pelos comentários que eu fiz antes, você deveria conseguir agora fazer o seguinte, pensar um pouco e ver o que a gente usou sobre o cosseno para conseguir fazer que esse limite aqui existe, apesar do outro lá sozinho não existir. Aquela coisa do estar entre menos 1 e 1 já te dá a dica. Tenta ver se você consegue escrever um enunciado do que vai ser um resultado que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Que é quando você tem coisas desse tipo aqui, você dá para falar qualquer resposta se você souber algo sobre um comportamento dessa função. Pense um pouco, se você conseguir algum palpite, tenta provar e tenta ver se não sai por um jeito parecido com esse que eu fiz. Tá bom? É isso por enquanto.